Isso aqui é a razão pela qual a África se tornou escrava no mundo inteiro. Porque os africanos são os descendentes de Cão. Cão aqui não é cachorro não, viu gente? É um nome, Cam. Os africanos são os descendentes de Cão, então eles foram amaldiçoados por Deus. Mas isso é uma coisa que eu ojerizo, não tem base. Noé amaldiçoou Canaã. Aí, na distribuição dos filhos de Noé, acredita-se o seguinte, tem uma coisa muito interessante da arqueologia. Quem inventou a escrita? Os sumérios, que viveram ali entre o rio Tigre e Eufrates. Os sumérios inventaram os primeiros documentos escritos da humanidade. Os sumérios inventaram a roda, os sumérios inventaram a política, inventaram a cidade, inventaram a matemática. Os sumérios inventaram também a escrita e os primeiros relatos históricos. Quando você traduz os primeiros escritos da humanidade, sabe o que os sumérios contam? Quem somos nós que inventamos a civilização? Nós somos os descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio, que por sua vez são descendentes daqueles que moravam no jardim paradisíaco de Edenu. Nossos pais perderam o jardim paradisíaco porque comeram uma comida proibida. Os deuses mandaram um dilúvio sobre a terra e matou toda a terra. Somente Utnapishtim, segundo um relato, ou Atrahasis, segundo o outro, sobreviveu e nós somos os herdeiros deles. Olha que interessante. Essa história está nos primórdios da humanidade. E o que é ali o Golfo Pérsico? A região da Mesopotâmia. O pessoal vem da região da Armênia, migra para lá, fica entre dois rios, batizam esses rios com o mesmo nome dos rios do Éden, Tigre e Eufrates, igual tem Novo Hamburgo, Nova Friburgo, Nova Odessa, batiza com os mesmos nomes e ali começam as primeiras cidades da humanidade. Exatamente o que a Bíblia coloca. Aqui é a arqueologia, aqui é a Bíblia. E ali começou a agricultura também. Na história da civilização, os sumérios também inventaram a agricultura. Então, eu suponho que Noé saiu da arca, vieram como caçadores-coletores, caminhando, chegaram na região do Golfo Pérsico com os rios ali, aqui a gente dá para sentar e ficar. Começaram a plantar, colher. Noé fez isso. Aí os descendentes de Noé começam a espalhar. Os jafetitas vão dar origem aos primeiros indo-europeus, que vão desde a região do Extremo Oriente para a região da Europa, os indo-europeus, a Índia, indo-europeus. Os jafetitas. Os camitas vêm para a região da África e povoam a África. E os semitas ficam na região da Ásia ali como nômades. Os semitas que vão dar origem aos elamitas, aos babilônios, aos hebreus, aos cananitas. Você entendeu? Agora, olha que interessante. Aí falo assim, a Bíblia diz que bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe será servo. Isso aqui é a razão pela qual a África se tornou escrava no mundo inteiro. Porque os africanos são os descendentes de Cão. Cão aqui não é cachorro não, viu gente? É um nome, Cam. Os africanos são os descendentes de Cão, então eles foram amaldiçoados por Deus. Isso aqui é explicado por aí, mas isso é uma coisa que eu ojerizo. Não tem base essa explicação racista. Por que razão? Em primeiro lugar, Canaã não era África, em que pese a verdade que os camitas foram aqueles que povoaram a África. O Canaã era a parte leste-oeste do Rio Jordão. A parte oeste, que hoje é Israel. E eles não eram africanos. E por que a maldição foi sobre Canaã e não sobre o próprio Cã? Isso é interessante. Não foram os africanos que foram amaldiçoados, foram os cananeus, os descendentes de Cã. Porque Deus já viu ali no neto de Noé a sequência do caráter do pai. Aquele negócio falando, a questão hereditária. Tá certo? Essa que é a questão hereditária. Então, para mim, essa maldição aqui foi apenas a questão de conveniência hereditária. Canaã realmente foi um lugar cheio de problemas de toda a natureza, você pode imaginar, mas não é correto dizer que os negros foram escravizados porque eles são frutos da maldição que Deus deu a Noé. Tem gente ensinando isso por aí, mas isso é racismo, isso é errado e não condiz com o texto bíblico. Muito bom. Cara, muito legal a história de Noé, né? Muito, muito mesmo. Muito.